do livro Depois da Morte, do capítulo 8º, do livro Depois da Morte, a crise moral, que é o tema do nosso estudo da noite. Nós vamos ler juntos e isso já nos prepara para o assunto sobre o qual nós vamos estudar. Vamos lá. Nos diz então Leon Denis, o nosso patrono, a crise moral. A hora presente é uma hora de crise e renovação. O mundo está em fermentação, a corrupção cresce, a sombra se estende, o perigo é grande. Mas atrás da sombra entrevemos a luz. Atrás do perigo vemos a salvação. A sociedade não pode perecer. Se ela traz em si mesma elementos de decomposição, traz também germens de transformação e de elevação. A decomposição anuncia a morte, mas precede também o renascimento. Ela pode ser o prelúdio de uma outra vida. De onde virão a luz, a salvação e a elevação? Não é da igreja, ela é impotente para regenerar o espírito humano. Não é da ciência, ela não se ocupa nem dos caracteres, nem das consciências, mas somente do que atinge os sentidos. E tudo que faz a vida moral, tudo que faz grandes os corações, as sociedades fortes, o devotamento, a virtude, a paixão do bem, tudo isso não se percebe com os sentidos. Para elevar o nível moral, para fazer parar essas duas correntes da superstição e do ceticismo, que atingem igualmente a esterilidade, o que é necessário ao homem, é uma concepção nova do mundo e da vida que, apoiando-se no estudo da natureza e da consciência, na observação dos fatos, dos princípios da razão, fixe o objetivo da existência e regule nossa marcha adiante. O que é necessário é um ensino de onde se extraia um móvel de aperfeiçoamento, uma sanção moral e uma certeza para o futuro. Ora, essa concepção e esse ensino já existem e se vulgarizam todos os dias. No meio das disputas e das divagações das escolas, uma voz se faz ouvir, a dos mortos. Do outro lado da tumba, eles se revelaram mais vivos do que nunca. Diante das suas instruções, o véu que nos escondia a vida futura caiu. O ensinamento que eles nos dão vai reconciliar todos os sistemas inimigos e das cinzas do passado fazer jorrar uma nova chama. Na filosofia dos espíritos, reencontramos a doutrina secreta que envolve todas as idades. Essa doutrina fala reviver, nela reúne os fragmentos esparsos, religa-os com um cimento poderoso para ali reconstruir um monumento capaz de abrigar todos os povos, todas as civilizações. Para assegurar sua duração, ela o assenta sobre a rocha da experiência direta, do fato renovado constantemente. Graças a ela, a certeza da vida imortal torna-se precisa aos olhos de todos, com as existências inumeráveis e os progressos incessantes que ela nos revela na sucessão dos tempos. Uma tal doutrina pode transformar povos e sociedades, levando a claridade a toda parte onde há noite, fazendo fundir ao seu calor tudo o que há de gelo e de egoísmo nas almas, revelando a todos os homens as leis que os unem nos laços de uma estreita solidariedade. Ela fará a conciliação com a paz e a harmonia. Através dela, aprenderemos a agir com o mesmo espírito e o mesmo coração. A humanidade, consciente da sua força, avançará com um passo mais firme para seus magníficos destinos. Desse ensino, exporemos os princípios essenciais na segunda parte dessa obra, depois da morte, depois do que
indicaremos as provas experimentais, os fatos de observação sobre os quais eles repousam. Leon Denis. Vamos então agora, meus irmãos, unir o nosso pensamento, unir o nosso sentimento numa prece, rezando juntos para dar início aos nossos trabalhos. Graças a Deus. Mais uma vez, nos reunimos aqui sob o teto amigo da casa de Leon Denis, Senhor Jesus, espíritos encarnados e desencarnados, em Teu nome, certos da Tua proteção, da Tua direção maior. Que nesses momentos de reunião em Teu nome, Mestre Jesus, nós consigamos deixar de lado as nossas preocupações habituais, os nossos preconceitos e os nossos medos, para que, nos irmanando a equipe de trabalhadores espirituais que já atua aqui junto a todos nós consigamos receber os esclarecimentos e as energias de equilíbrio, de pacificação, as orientações de que todos nós necessitamos. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nesta nossa empreitada. Permite que tenhamos, então, a Tua permissão para, em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa, em nome de Leon Denis, o nosso patrono, em nome do nosso mestre Allan Kardec, em nome de Deus, considerarmos, então, iniciada a nossa reunião de estudos e passes. Graças a Deus. Vamos, então, meus irmãos, passar a palavra ao nosso companheiro Hélio, pedindo a Deus que o abençoe e que todos nós aproveitemos bastante esse nosso encontro. Boa noite, amigos. É muito bom estarmos aqui dentro do Centro Espírita Leon Denis. Ao chegarmos, já sentimos essa vibração amorosa desses espíritos igualmente amorosos que prepararam esse ambiente de paz e de tranquilidade para todos nós. Aqui o Centro Espírita é, como nos diz o espírito benfeitor Baltazar, o Centro Espírita é ao mesmo tempo uma escola, e nós estamos aqui todos estudando, estamos aqui estudando na reunião pública, em muitas salas lá em cima temos o estudo das obras de Kardec, das obras de Joana de Ângeles. Então aqui é realmente o Centro Espírita, a gente pode realmente considerar como uma escola, é um hospital, porque nós aqui, ao entrarmos, sentimos aquela paz, aquela tranquilidade, e ao tomarmos o passe, após o comentário do Evangelho, todos nós receberemos o passe. Não tenhamos dúvida que, através do passe, aqui no salão, muitas enfermidades, muitas doenças que temos e que muitas vezes nem se manifestaram ainda, elas são tratadas, vamos assim dizer, pelos médicos, pelos espíritos médicos que estão aqui ao nosso lado. E temos a reunião os passes de tratamento espiritual às quartas-feiras, em que recebemos especificamente o passe de tratamento espiritual. E é um templo, porque ao mesmo tempo é um templo, porque estamos aqui, vamos orar, vamos pedir ajuda, vamos pedir apoio, o amparo de Leon Denis, de Allan Kardec, de Jesus, o nosso mestre maior, nosso médico, né? Todos nós precisamos estar cientes e conscientes de que o Centro Espírita é ao mesmo tempo uma escola, um templo e um hospital. Na nossa conversa sobre o capítulo de hoje, do livro Depois da Morte, a crise moral, é o capítulo 8º do livro Depois da Morte. Nesse capítulo,
Denis começa a falar para nós várias situações, levanta para nós a situação de que o mundo está vivendo. E se a gente analisar, parece que esse livro foi escrito hoje, ano passado, mês passado, por Leon Denis, e não em 1890, quando saiu a primeira edição do livro Depois da Morte de Denis. E é importante a gente lembrar que o livro Depois da Morte de Denis, todos os livros de Denis foram livros escritos por Denis, não psicografados por Denis. Denis escreveu todos os livros dele através do seu trabalho, quando ele estava ainda encarnado na Terra, como nós aqui todos estamos. E a gente vê então sobre esse capítulo, a crise moral. Eu estava pensando em casa como é que nós iríamos conversar, como é que nós iríamos até começar a conversar sobre isso. E eu estava pensando e intuitivamente lembrei de um caso que está muito corriqueiro nos dias atuais, que é as pessoas pensarem no suicídio. E na sociedade hoje em dia, né, teve o mês de setembro, medicamente falando, a prevenção dos diversos cânceres, câncer de mama das mulheres, o câncer de próstata nos homens, a prevenção, e é muito importante isso. Mas a gente vê um número crescente, e a sociedade, a mídia, tem levado muito número de pessoas, número de pessoas que tentam se suicidar, e muitas mesmo que conseguem o suicídio, tirar a vida. E a gente fica perguntando, por que, meu Deus? Por que isso? Por que a pessoa, crianças mesmo, e outro dia no consultório mesmo, um colega que tem consultório junto comigo em uma outra sala, ele me chamou e falou assim: Hélio, você pode atender uma criança? Eu falei, posso, claro. E quando a menina entrou no meu consultório, na minha sala, eu vi que ela já tinha sido minha paciente há algum tempo atrás. Ela hoje está com 17 anos. E a mãe, muito nervosa, muito aflita, ela perguntando se eu podia atender. Eu falei que sim. E eu perguntava à menina, perguntei para a mãe, o que está acontecendo? Você pergunta, né? O que está acontecendo, mãe? E ela assim, fala fulana. Sim, irritada com a menina, pedindo a menina para falar. E a menina, cabisbaixa, não falava nada. E ela então, assim, até numa atitude assim de uma certa violência, ela pegou o braço da menina, arregaçou as mangas. Olha aí, doutor, olha aí. E o braço dela todo cortado, todo machucado, ela se mutilando, vamos assim dizer, né? E eu fiquei olhando para ela, lembrei dela pequenininha, dela bem criança, quando eu a tratava. Depois ela sumiu, já agora é uma moça, me parece que é 17 anos. E eu perguntei a ela, por que, menina? Por que você está fazendo isso? E ela não respondia. E eu perguntei à mãe assim, você se importa de eu conversar sozinho com ela? E a mãe, não. Aí a mãe saiu da sala e eu comecei a conversar com ela. A princípio ela não falava nada, muito
fechada, não dizia nada. E eu, aos poucos, com muito custo, consegui conversar com ela alguma coisa, falando que ela não devia fazer aquilo, eu não sabia qual era a religião dela, não sei ainda qual é a religião dela. Eu tentando incentivar, por que você está fazendo isso? Qual é o objetivo disso? Você está brigando com a tua mãe, com o teu pai? E aos pouquinhos ela foi falando, existe um problema entre a mãe e ela, e a menina. E eu conversei muito, perguntei ainda para ela qual era a religião dela, ela não me disse. E depois de muito conversar, passei um medicamento da homeopatia para ela, para tentar diminuir aquela tendência ao suicídio, porque existem medicamentos que ajudam nessa fase depressiva da pessoa. E marquei, ela está indo, já foi umas 3 vezes no consultório, que eu me lembre, e ela não, pelo menos por enquanto, não está repetindo essa tentativa de mutilação. E convidei ela para vir aqui ao Leon Denis, encaminhei para cá, mas ela ainda não aceitou o meu convite ainda, o nosso convite ainda. E eu fico perguntando, por quê? Por que a pessoa tão jovem, bonita, menina bonita, e a gente fica pensando, por que isso? Por que as pessoas, diante de problemas, acham que o suicídio vai resolver aquele problema? E os espíritos mostram para a gente que não vai resolver. Muito pelo contrário, vai piorar muito, muito mais ainda o problema que a pessoa está passando. E a gente fica perguntando, por quê? O que a gente vê na mídia em geral? Uma taxa enorme de assassinatos, brigas. Outro dia até falei com a minha mulher. A gente liga o jornal, o telejornal, em vez de ter notícias, só tem, parece página policial. Não é um jornal, um telejornal que tenha notícias da cidade como um todo. É uma página policial. E hoje em dia, com a tecnologia, câmeras em vários locais, fica até estarrecido. Outro dia vi uma pessoa correndo atrás de uma pessoa com a arma na mão e ele dando tiros nela. Era um homem dando tiros numa mulher pelas costas. Caramba, isso devia até ser não deixar passar na televisão, né? Dependendo do horário, porque isso aí se para nós, que somos adultos, isso é contundente demais. Imagina uma criança de 10 anos, 8 anos, 12 anos, vendo uma cena dessa e aquilo passa a ser uma banalidade, essas lutas. E a gente fica pensando assim, por quê? Por que as pessoas fazem isso, cometem esses atos? Liga-se a televisão, lê-se o jornal, o que a gente vê? Corrupção. Corrupção de todas as maneiras possíveis. E com todos. Claro que a classe política fica muito na evidência, e a televisão, a reportagem mostrando a corrupção dentro da classe, e a gente fica pensando assim, por quê? Por que essas pessoas fazem isso? Será que elas não têm medo do que vai acontecer com elas? Ou elas acham que tudo vai ficar impune, ninguém vai saber, vai ficar por isso mesmo? O uso
de drogas lícitas e ilícitas. Domingo passado mesmo, nós, no encontro de medicina espiritual, foi falado sobre um assunto importante, que é o alcoolismo. E a gente vê o número de pessoas, de jovens mesmo, cada vez mais e bebendo mais. Cada vez as pessoas se usando uma quantidade maior de álcool. E em qualquer comemoração, se tenha jogos de futebol, qualquer coisa, a quantidade de álcool que se ingere é muito grande. Outro dia passei, saindo do consultório, a pé, para ir para o estacionamento, aí tem um bar assim na esquina, não é bem um bar, uma lanchonete, não é bem um bar, um botequim, e tinha 4 homens sentados, pessoas sentadas, e em cima da mesa tinha pelo menos umas 10 a 12 garrafas de cerveja. Sinal de que eles já tinham bebido aquilo tudo e ainda estavam bebendo mais ainda. E quais são as consequências disso? A gente sabe, medicamente falando, quais são as consequências para o nosso organismo físico. E será que elas sabem as consequências para o seu espírito? Sabem as consequências disso para as vidas futuras? Ou elas não acreditam em vida futura? Não acreditam em nada disso? Maldades em geral, né? Quantas, repito, a gente lê o jornal, antigamente tinha até um jornal, não vou falar o nome, para não fazer propaganda, mas a gente brincava até que se espremesse o jornal saía sangue. E tanto, só notícias de assassinatos, de espoliações, de todas esse tipo de atividades. E a gente fica pensando, mas só com político? E a gente vê que somos para todos nós. Todos nós ainda estamos cometendo, mesmo nós que somos espíritas ou que nos dizemos espíritas, quantas situações nós nos colocamos e que vão trazer consequências para nós. Então a crise moral que assola o Brasil, que assola o mundo como um todo, é consequência de uma falta de esclarecimento, vamos assim dizer. Mas aonde que a gente vai encontrar esse esclarecimento? É nas religiões oficiais? Não. A religião oficial diz para nós o quê? Depois da morte, quando nós desencarnarmos, como nós morrermos, né? Se você é bonzinho, você vai para o céu. Se você fez alguma bobagem, cometeu um crime, você vai para o inferno. Ou então você fica no meio, não é no inferno, nem no céu, vai por purgatório. Agora você imagina que você vai chegar para uma pessoa que cometeu um crime, um crime violento, vamos assim dizer, que tirou a vida de uma outra pessoa, e você vai dizer para ele assim, cara, por que você fez isso? Isso vai trazer consequências para você. Você precisa parar de fazer isso. Ele vai dizer, mas parar para quê? Por quê? Se eu vou para o inferno, não tenho mais
solução? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu vou para o inferno. Então, eu não preciso me modificar, porque eu já vou para o inferno mesmo. Para que eu vou mudar? Eu vou continuar então usufruindo, eu vou continuar roubando, matando, fazendo tudo que não deva fazer, embora a minha consciência, cada um de nós tenha consciência, a consciência dele está realmente, com certeza, está dizendo para ele não fazer aquilo, mas como é que ele vai saber que vai receber uma sanção, entre aspas, um castigo, e como é que ele vai fazer para, tentar se regenerar, tentar mudar isso que está acontecendo com ele, ou mudar o modo de vida, mudar o seu modo de agir, o modo de pensar. Aí Denis vem falando para nós da importância da doutrina espírita, a importância de se ter a ciência, ter a certeza absoluta de que nós somos espíritos imortais, a certeza absoluta que nós já tivemos vidas anteriores e que vamos ter outras vidas, iremos reencarnar muitas vezes ainda, e vamos sofrer sofrer, vamos assim dizer, as consequências dos nossos atos. A reencarnação já está mais do que provada, e só, vamos assim dizer, cegos que não querem ver. Outro dia me passaram um vídeo, e vocês já devem ter visto vários vídeos nesse sentido, um garotinho, me parece que, não sei se qual era a nacionalidade dele, ou era nipônica ou chinesa, alguma coisa, dele com uma habilidade tremenda, tocando piano com uma habilidade estúpida. Claro que ele não pode ter aprendido isso nessa vida, ele não pode ter aprendido isso nessa encarnação, e se não aprendeu nessa encarnação, aprendeu aonde? Com quem? Foi encarnações anteriores, aquela bagagem que ele traz está se manifestando agora nessa encarnação. Então a doutrina espírita, mostrando para nós que a vida continua, mostrando para nós que nós somos herdeiros de nós mesmos, começa a dar uma sanção. Será que ninguém tem dúvida, nenhum de nós aqui tem dúvida, que se eu pegar a minha mão e colocar no fogo, vai queimar, vai doer. Eu esqueço, eu boto uma vez, esqueci, passou algum tempo, eu boto a mão outra vez, queimou, e aquilo fica marcado em mim. Então, se eu, como espírito imortal, tiver certeza absoluta de que eu vou sofrer as consequências dos meus atos, isso vai mudar. Porque quem é que quer sofrer? Ninguém. Ninguém de sã consciência quer sofrer, ninguém de sã consciência quer passar mal, quer sentir dor. E a doutrina espírita nos traz a seguinte instrução. Eu posso me modificar. Eu posso mudar a minha vida. Eu posso viver em situações em que eu não vou precisar ficar doente, porque eu cometi atos ou fiz alguma coisa do passado. Leon Denis,
no livro Depois da Morte mesmo, ele nos diz que para uma sociedade nova é preciso homens novos. E no capítulo A Educação, do livro Depois da Morte, Denis diz assim: não basta ensinar a criança a ler e a escrever. Há que se ensinar, não é bem essas palavras, mas o sentido é esse. Há que se ensinar qual é o alvo da vida, qual é o objetivo da vida. Mostrar para a criança que ela, dentro da capacidade intelectual dela, mostrar para a criança que ela é um espírito imortal. Daí a importância enorme da evangelização infantil. E todos nós aqui no Leão Denis, sempre o dirigente da mesa fala para nós da evangelização infantil aqui no céu, na nossa creche de crianças de 0 a 2 anos e 11 meses. Depois, a partir daí, ele vai para o nosso Celdinho aqui na rua Aquiles Brasil. Ele vai ouvir a doutrina espírita com palavras, com situações, para que ele possa entender aquilo que está sendo dito de forma clara para ele entender aos pouquinhos, de forma bem objetiva para a criança que ali está. Então, é preciso que nós entendamos, e muitas vezes a gente pergunta assim, né? Quando você fala do político que é corrupto, ou se fala de alguém que cometeu um crime, cometeu alguma coisa que vá contra a lei dos homens e que, consequentemente, também contra a lei de Deus, e a gente pergunta assim, mas por que ele está fazendo isso? Será que ele sabe quais são as consequências para ele no futuro? Será que ele sabe que nós, somos herdeiros de nós mesmos? Tudo que nós fazemos, os nossos atos bons, os nossos atos ruins, todos nós vamos arcar com os nossos atos, a consequência dos nossos atos. Então, será que ele sabe realmente isso? E a doutrina espírita nos traz essa certeza e nos traz uma outra certeza muito importante. É de que nós nunca estamos sós. Que somos espíritos imortais. Cometemos um erro. Cometemos um desatino. Mas aquele Pai amoroso, aquele Pai bondoso ao nosso lado, não é passar a mão pela nossa cabeça, mas Ele está ali nos apoiando, nos ajudando, fazendo com que a gente possa ter forças para passar pela prova, forças para passar pela situação, apoiar aquela pessoa. E nós, o que fazemos normalmente? Condenamos. Nós somos muito bons em julgar e condenar, com muita facilidade. E o que os espíritos dizem o quê? Claro, lamentar. Quando uma pessoa comete um ato, um desatino, quando uma pessoa comete tem uma atitude que vá contra a lei de Deus e também contra a lei dos homens, lamentar, não julgar e não condenar. A página de ontem, que nós estudamos, de Emmanuel, ditada pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele mostra para a gente, levantou para a gente uma série de situações de a pessoa passando por aquela situação, e ele diz assim, bem que eu avisei, viu? Falei que ia acontecer isso contigo. Eu bem disse
que ia acontecer isso com ele, e nós simplesmente quase que lavamos as mãos e ele só tem o que merece. Quantas vezes, se não falamos, pensamos nisso. E tem uma parte final do capítulo de ontem do Evangelho, que foi caridade para com os criminosos, no item 13, eu acho que é do Evangelho, capítulo 11, item 13, caridade para com os criminosos, e tem um pedacinho lá em que a sociedade diz assim: é um criminoso, a morte é muito pouca para ele, é muito brando para esse espírito. E até contamos um caso que nós vivenciamos, né? Não vivemos junto com a pessoa, junto com o menino, e às vezes, quantas vezes no consultório eu vejo, a mãe chega com a criança, eu vou começar a examinar, e a criança está em cima da mesa, às vezes eu fico olhando para a criança e fico pensando, esse espírito que está aqui, o que ele vai ser? Será que ele vai aproveitar a oportunidade da reencarnação que Deus está concedendo a ele e concede a todos nós? E teve um caso que nós acompanhamos lá na obra social, menino que eu atendi algumas vezes, pequenininho, né? Nasceu pequenininho como todo mundo, né? Tem até aquela música, eu nasci pequenininho como todo mundo nasceu, né? Ele nasceu acompanhando a vacina, as vacinações, acompanhando ele os primeiros passos na escola, indo para a escola, e ele, a família humilde, família assistida lá da obra social, e ele crescendo, já ficando um menininho, pré-adolescente, a mãe, me lembro que pediu para eu dar um atestado para ele começar a praticar esporte, fazer futebol, porque é um menino, na grande maioria das vezes, qual é o objetivo do menino? Embora a mãe tenha dito que é necessário estudar, mas o objetivo dele qual é? Jogar futebol para ganhar dinheiro, porque o futebol, né, dá dinheiro, mas é um funil muito grande, muito poucos são aqueles que ganham dinheiro, a grande maioria subassalariado. E o que aconteceu? Ele não tinha muita habilidade para o futebol, e a necessidade do querer ganhar dinheiro fácil, adolescente, ele enveredou junto com o tráfico, e depois de ser apenas um avião, vamos assim dizer, como a linguagem deles, ele enveredou realmente para o crime, se tornou um criminoso pela lei dos homens e, consequentemente, também pela lei de Deus. E eu me lembro que eu depois encontrei com ela, quando ela disse que foi visitá-lo no presídio, o choro dele intenso, e ela também chorando, porque tudo aquilo que ela tinha dito para ele não fazer, tentando enveredar pelo caminho do bem, ele passou pelo caminho, não aceitou a orientação da mãe, e aquele pedacinho do Evangelho, como o Espírito de Elizabeth de França fala, é um criminoso, a morte para ele é muito branda. Para quem? Para aquela mãe não. Ela com certeza quer ter uma outra oportunidade, vai pedir a Deus, vai pedir a Jesus uma outra oportunidade de ser mãe dele novamente, de encarnar junto, para que ela possa passar as orientações, para que ele não venha novamente a cometer
os mesmos erros, ou erros até mais graves. Então, para nós que somos espíritas, que acreditamos em que a vida continua, para nós que somos espíritas, que temos certeza de que somos espíritos imortais e que vamos sofrer as consequências dos nossos atos, ou vamos também sentir as boas ações, né? Usufruir as boas ações dos nossos atos, por que nós, ainda assim, erramos? Por que nós, ainda assim, mesmo sendo espíritas, sabendo que a vida continua, sabendo que nós somos herdeiros de nós mesmos, sabemos que precisamos fazer o bem, mesmo assim, não fazemos? É por causa que a doutrina não é clara ainda? Não. É porque nós estamos encarnados na Terra, e como os Espíritos dizem para nós, todos nós que estamos encarnados na Terra somos rebeldes à lei de Deus. Todos nós, uns mais, outros menos, mas todos nós somos rebeldes à lei de Deus e ainda somos bastante orgulhosos, egoístas, vaidosos. Kardec coloca em todos os livros dele, fora da caridade não há salvação. A caridade deveria ser o mote das nossas ações, tanto a caridade material, que é a mais fácil de nós realizarmos, quanto a caridade moral, que é a mais difícil. Então, o que nós precisamos, sendo espíritas, entender e colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita, valorizar a vida. Valorizar a vida. Eu tenho conversado com essa menina que está indo no consultório, outros casos mesmo. Outro dia mesmo atendimos um caso aqui, uma pessoa que veio aqui no centro, que ela veio muitíssimo abalada, porque uma coleguinha dela, no colégio, se suicidou, se jogou do quarto andar, e ela, sentada estava, viu aquele vulto passar. Primeiro ela não tinha ideia do que era, depois que ela viu que era o corpo de uma criança, e a gente fica assim, meu Deus, como? Por quê? Será que essa criança tivesse sido evangelizada, conversado com ela desde o início? Olha, a vida continua, você é um espírito imortal, você vai arcar com as consequências dos seus atos, você vai usufruir também das tuas boas ações. Então, a necessidade de nós todos espíritas valorizarmos a vida, nós todos espíritas valorizarmos e ajudarmos os espíritos, ajudarmos a Jesus na divulgação da doutrina espírita, que é o objetivo maior, vamos assim dizer, do Centro Espírita Leon Denis. Os espíritos amigos, Leon Denis, os espíritos diretores da casa, há alguns anos atrás, quando orientaram o nosso querido altivo, né, o nosso presidente fundador, quando ele criou o Centro Espírita Leon Denis, a missão principal do Centro Espírita Leon Denis é divulgar a doutrina espírita. E a gente vê que como os espíritos estão nos ajudando, a quantidade de cursos que tem na casa, a quantidade de palestras públicas que temos na casa, são 12 palestras públicas por semana, 3 na segunda, 4 na quarta, 1 na quinta, 4 no sábado, só aqui no Leon Denis, na obra social Antônio de Aquino, lá onde funciona o Centro Espírita
Antônio de Aquino, também temos o mesmo número de reuniões públicas, 11 ou 12 também, reuniões públicas por semana. Então é a divulgação maciça da doutrina espírita. E só através essa divulgação maciça, massificar, falar, igual um pai fala para o filho, para uma mãe fala para o filho, tantas vezes quanto forem necessárias. Não faça isso, ou faça aquilo. Segue por esse caminho, não segue esse. Seja bom, caridoso. Mas o que muitas vezes a gente faz? Ensina errado. Parece bobagem, mas muitas mães ensinam, incentivam o erro. Outro dia mesmo no consultório, uma mãe levou a criança e disse assim para mim, fulaninho está muito mal educado. E eu, conversando com ela, depois eu deixei passar e falei assim, mas quem é que está educando ele? Ela, sou eu. Então por que ele está mal educado? Ele está muito agressivo, não sei o quê, muita coisa. Claro que tem um problema de personalidade de cada espírito. E o que eu percebi depois? A criança brigava muito na escola. Zoavam dele e ele brigava, apanhava. E ela disse assim para ele, se baterem em você, você bate também. Se bater em você, você bate também. Incentivando a criança a ser brigona, incentivando a luta. Então, gente, para nós, os Espíritos dizem, quando Kardec diz, botando em todas as suas obras, fora da caridade não há salvação, porque a caridade é justamente o inverso de quê? Do orgulho, do egoísmo e da vaidade que há em nós. Todos nós somos orgulhosos e vaidosos. Todos nós somos orgulhosos e egoístas. Uns mais, outros menos. Dependendo daquilo que... Do lado que você... do modo que você está vendo. Até contei outro dia aqui, eu tenho parentes mesmo, conhecidos, que ela é uma pessoa extremamente bondosa. Se você está passando por uma necessidade financeira, ela é capaz de te ajudar financeiramente. Se você está sem roupa, ela ajuda, ela compra uma roupa para você. Se você está com dificuldade de alimentos dentro de casa, ela é capaz de comprar uma cesta básica para te dar. Mas ela não dá aquilo que ela tem. Ela tem, exemplo, 10 pares de sapato. Ela compra um sapato novo para você, mas não dá o sapato que ela tem. Ela tem não sei quantos vestidos, blusas. Ela não dá a blusa que ela tem, ela compra uma blusa nova. É uma forma de egoísmo, é uma forma de apego. Então, para combater esse homem velho dentro de nós, orgulhoso, vaidoso ainda, egoísta, nós temos que colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita. Mas quando eu ajudo uma pessoa financeiramente, pode acontecer daquela pessoa ficar grata a mim e trazer uma consequência. Eu ajudo fulano, e o fulano diz assim, pô, o Hélio é muito bonzinho, né? Me ajudou financeiramente, comprou o alimento que eu estava precisando, comprou a roupa que eu estava precisando. E aquilo repetitivamente pode trazer uma certa dependência, aquilo pode trazer uma certa consequência, a pessoa ficar grata e ficar submissa
a ela, aquele que está ajudando. Daí você vê a bondade de Deus, a inteligência de Deus e dos Espíritos. O que eles fizeram? Criaram as diversas obras sociais. Eu já estava até conversando com um amigo nosso sobre caridade, falando especificamente sobre a obra social Antônio de Aquino, que o Centro Espírita Antônio de Aquino é o mantenedor. A pessoa que está sendo ajudada materialmente falando, ela não sabe quem é que está ajudando. Ela não tem noção se é o Hélio, se é o João, se é a Maria, se é a Luzia, não sabe. A obra social está ajudando aquela pessoa, mas aquela pessoa não sabe quem individualmente está ajudando. E isso é fundamental. Não cria a dependência, não cria aquele laço. E com certeza absoluta, todos nós que estamos trabalhando, que vamos lá trabalhar na obra social, dando o nosso talento, dando valorizando a oportunidade de trabalho que nós temos, com certeza absoluta, tem aqui muitas carinhas aqui que eu estou vendo, que trabalham lá na obra social, frequentam a obra social. É uma satisfação enorme. É uma alegria muito grande quando você vai trabalhar, fazendo aquilo que você sabe fazer, dando algumas horas do teu dia para você ir lá estar. É uma satisfação muito grande. E você recebe de volta o amor, o carinho daquelas pessoas. O chapéu, lembro, antigamente tinha um jornal, né? Acho que era o jornal, Jornal Nacional, e tinha como um símbolo o jornal mesmo, como se fosse uma cúpula. E quantas vezes a gente perguntava ao altivo, né, o nosso presidente, alguma situação, quando uma pessoa estava fazendo uma coisa não legal, e ele dizia assim, a pessoa, mas como é que pode? Você vai deixar a pessoa estar aqui? E ele dizia assim, se embaixo do chapéu ela está fazendo isso, imagina se eu tirar ela debaixo deste chapéu, o que ela não vai fazer? Então todos nós que aqui estamos sob o chapéu de Leon Denis, chapéu dos espíritos amigos que dirigem essa casa, Baltazar, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Inácio Bittencourt, todos esses espíritos que já se denominaram, já falaram. Então nós estamos sob o chapéu desses espíritos e estamos sendo ajudados, amparados, incentivados a quê? A trabalhar no bem. E só assim a gente vai, aos poucos, acabando com a crise moral que existe no nosso meio. Leon Denis diz, para uma sociedade nova, é preciso homens novos. E ele diz, não basta ensinar a criança a ler e a escrever. Capítulo A, Educação, do livro Depois da Morte. Precisamos ensinar, sim, a ciência, a física, a matemática, várias línguas. A criança precisa aprender, necessita aprender, mas também precisa aprender que é um espírito imortal. Também precisa aprender que ela vai arcar com as consequências dos seus atos. Uma vez, uma grande companheira nossa, divulgadora da doutrina espírita, ela veio aqui no centro, Dona Ivone Pereira. Ivone Pereira, não. Lá do Flamengo, daquele centro, Dona Brunilde Ivone Pereira. Também eu também conheci a Dona Ivone Pereira. A Dona Brunilde esteve aqui e ela conversando conosco até num café literário que teve ali no centro, no céu de 2. Ela disse que a netinha dela em casa chegou com uma borrachinha nova.
uma borracha que não era dela e perguntou, se a borracha é sua? Não, a coleguinha me deu. Você tem que devolver para a coleguinha. E aquilo passou até que ela foi ao colégio, procurou a mãe da criança, conversaram, e era uma troca, entre aspas, cada um pegava a borracha do outro, pegava o lápis do outro, era vantagem. Então nós, como Denis nos diz, se o broto está saindo torto, vamos consertar o broto, enquanto ele, para poder aprumar e ele crescer certinho. Se conhecermos, se vermos alguma atitude errada do nosso filho, naquela pessoa que está sob nossa dependência, temos a obrigação de ir corrigindo amorosamente esse erro. Então a crise moral, como Denis diz para nós, é resultante da nossa não conscientização de que nós vamos sofrer as consequências desses atos. Quem vai trazer isso, quem vai nos ajudar, é a doutrina espírita, que vai, ao mesmo tempo, mostrar para nós que estamos errando, vai nos incentivar a consertar aquilo que fizemos errado e vai nos dizer assim, olha, como um pai amoroso, você não está sozinho. Você vai ter que passar pela prova. Vamos todos nós ter que passar pela prova. Mas eu vou estar ao teu lado, te ajudando, te amparando, te orientando, te sustentando. Que então todos nós possamos sair daqui essa noite valorizando a oportunidade de aqui estarmos, valorizando a oportunidade da vida, valorizando a oportunidade do trabalho, valorizando a oportunidade de até divulgarmos a doutrina espírita. Leve para casa a mensagem. Leve para casa a mensagem. Deixe no trabalho. Esqueça a mensagem no trabalho. Esqueça a mensagem no ônibus. Esqueça a mensagem espírita, para que essa mensagem espírita possa ser divulgada para todos aqueles que não vêm. E se tiver oportunidade, convidem as pessoas para vir aqui assistir às palestras públicas, que com certeza absoluta será muito bom e vão sentir essa vibração amorosa que todos nós aqui estamos sentindo. Muita paz a todos. Deus abençoe o nosso Hélio e que em outras oportunidades nós o tenhamos aqui conosco. Agora, na segunda parte da nossa sessão, durante os passes, a Lúcia vai comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, os itens 5 e 6, colocados aqui sob o título Todo aquele que se eleva será rebaixado. O item 5 é o registro de Jesus em Lucas. É o item que nós vamos ler. O item 6 é o comentário do Sr. Allan Kardec a respeito do item anterior. Diz então o Evangelho no seu item 5. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Em um dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para ali tomar a sua refeição. E aqueles que lá estavam ficaram a observá-lo. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhes propôs uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não vos coloqueis no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa mais importante do que vós se encontre entre os convidados, e aquele que vos convidou venha vos dizer: dai vosso lugar a este. E vós, envergonhados, sejais obrigados a ocupar o último lugar. Quando fordes convidados, ide tomar o último lugar,
para aquele que vos convidou possa chegar perto de vós e dizer: meu amigo, vinde mais para cima. Então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. É o registro de Jesus, então, em Lucas. E nós vamos agora pedir aos médiuns que, obedecendo a orientação dos responsáveis, se dirijam até o local em que vai acontecer. Agora, a atividade mediúnica, que nós lembramos, se limita aos companheiros médiuns da casa que foram previamente preparados para ela. Nós vamos procurar não dar atenção a essa movimentação que é naturalmente necessária, e ao invés disso vamos procurar nos manter em silêncio interior, vamos procurar nos manter equilibrados, tranquilizados, para que nesse momento em que nós vamos sentir junto a nós esse afago mais pertinho, esse abraço, esse envolvimento generoso, nós recebamos então essas energias de equilíbrio, de pacificação e as orientações de que nós necessitamos. E até também a melhora física de que estejamos precisando. Nós convidamos também para esse momento de prece e de vibrações no bem os nossos companheiros internautas que seguem conosco. Mais uma vez nós vamos então rezar juntos para dar início a essa tarefa. Graças a Deus. Mais uma vez nós estamos unindo o nosso sentimento e nos dirigindo, Senhor Jesus, ao teu coração generoso. São tantas ainda as nossas incertezas, as nossas necessidades, os nossos problemas, que nós fortaleçamos no nosso íntimo cada vez mais a certeza de poder contar com o teu apoio, Senhor Jesus, com a tua orientação maior e com o socorro, a orientação amiga dos amigos espirituais que se dispõem em teu nome, Mestre Jesus, a nos socorrer, a nos amparar, a nos orientar. Que seja esse, então, o momento dos passes de grande proveito para todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que aqui estamos reunidos. Que nós tenhamos, então, a tua permissão para, em teu nome, em nome desses espíritos amigos, trabalhadores da casa, em nome de Deus, dar início a essa tarefa. Graças a Deus. Que a infinita misericórdia de Deus, nosso Pai, possa nos envolver nesse instante, que possamos perceber e guardar em nós os fluidos de pacificação, o bálsamo de refazimento e equilíbrio que nos chegam nessa hora, através das mãos amigas dos companheiros médios. Na lição da noite de hoje, que tem como título "Todo aquele que se eleva será rebaixado", conta-nos o apóstolo Lucas, no seu evangelho, que Jesus, tendo ido à casa de um fariseu importante para fazer com ele sua refeição, reparou que os convidados que já se encontravam lá se apressavam para ocupar os primeiros lugares. Jesus aproveitou então para contar-lhes uma parábola que continua sendo atual e necessária para todos nós. Disse Jesus que sempre que formos convidados para alguma cerimônia, alguma festa, não busquemos nos colocar nos primeiros lugares, porque pode ser que o dono da casa chame para junto de si
alguém mais importante para ele do que nós, e que, envergonhados, tenhamos que nos colocar numa posição menos importante. Recomenda que busquemos sempre os últimos lugares, deixando que o dono da festa nos chame para mais perto de si. Dessa forma, estaremos dando uma prova de humildade. Jesus nos ensina que a humildade é condição essencial para a felicidade futura e que todas as vezes que nos pusermos em evidência, seremos obrigados a nos rebaixar. Disse também Jesus que todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se humilha será elevado. A doutrina espírita nos confirma isto através de numerosos exemplos, mostrando-nos grandes os que foram humildes na terra e bem pequenos os que foram poderosos, porque nada de material levamos conosco, nem a nossa posição social, nem os títulos, nem a fortuna. É como náufragos, nos diz ele, que perderam tudo, é que chegamos ao plano espiritual. Nada de material realmente nos pertence. Tudo que possuímos, tudo que usamos, permanece na terra. Não busquemos, portanto, estar em evidência. Combatamos o orgulho, a vaidade e o egoísmo que ainda trazemos dentro de nós. No próprio Evangelho, no 2º capítulo do Evangelho, no item 8, nós temos um exemplo dado por um espírito que ele se assina como uma rainha de França. E tem como título uma realeza terrestre. Essa rainha se lamenta de chegar ao plano espiritual completamente apagada, né? Ela não encontrou o seu reino, não encontrou súditos. Ela que estava acostumada ao Fausto, ficou sem nada. E isso a deixou muito infeliz, mas ela pôde meditar sobre tudo isso. Ela chega a dizer assim: rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que esse ensinamento que ela nos traz, arrependida, possa também despertar em nós o nada que representa a condição social que estamos no momento, né? Porque a nossa posição social também, porque nada disso nos acompanha. Apenas o bem pode, que tivermos feito, né? O progresso que tivermos feito é que vai nos acompanhar. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, é agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, que é bom, que é justo, que é misericordioso, que nos dá tantas oportunidades quantas nós necessitemos para aprender, para nos consertar dos nossos equívocos. Agradecer pela oportunidade que temos tido nessa casa, recebendo o esclarecimento e recebendo amparo, apoio e orientação. Agradecer, Senhor Jesus, a teu coração generoso, insistindo
para que nos reencontremos em outros momentos de estudo e de trabalho em teu nome, na tua casa. Agradecer a espiritualidade amiga, trabalhadora da Casa de Leon Denis, agradecer ao nosso patrono, cuja obra nós estudamos hoje, nosso irmão Leon Denis, agradecer ao nosso mestre Allan Kardec, pedindo a todos, para em nome de Deus, considerarem encerradas as nossas tarefas de estudo e de passes da noite de hoje. Que Deus nos acompanhe, nos abençoe e nos ampare a todos. Graças a Deus.